Olá pessoal, vamos dar continuidade ao assunto desse bimestre Natureza e Cultura, capítulo 3 do livro didático de vocês. No primeiro vídeo eu mostrei onde vocês deveriam marcar, fichar o livro, para a partir de então a gente comentar essas partes que haviam sido marcadas, que é o que a gente vai fazer agora. Valendo lembrar, é só vocês abrirem o livro de vocês na página 37, tá certo? Que lá vai ter o conteúdo. E, valendo lembrar também, eu não vou nesse vídeo de agora pedir para vocês marcar nada, porque isso já havia sido feito, tá certo? O máximo que eu vou fazer é pedir que vocês façam algumas observações, escrevam aí no caderno ou no livro de vocês, tá certo? Então, bora lá. Primeira coisa que eu quero que vocês atentem, tá certo? Antes da gente iniciar esse conteúdo, é que nós vamos falar sobre essa ideia de moral, essas coisas assim. Eu quero que vocês aprendam o seguinte: existe, tá certo? Vocês podem até fazer anotação, aliás, devem fazer anotação ou no livro ou no caderno de vocês, que existe a ideia de moral, imoral e amoral, ok? Imoral, amoral e imoral. Antes de mais nada, pessoal, normalmente as pessoas confundem muitas expressões. Uma bem comum é a confusão que é feita entre moral e autoridade. Vocês já escutaram aquela expressão fulano de tal não tem moral ou cicrano não tem moral? Quando a gente quer falar que essa pessoa exerce poder sobre alguém. São dois conceitos completamente diferentes, ok? Autoridade é quando eu exerço poder sobre alguém. É quando eu tenho a capacidade de fazer com que essa pessoa, ok, realize aquilo que eu quero. Isso é autoridade. Autoridade é exercício de poder. Não tem nada a ver com moral, pelo menos não no conceito que as pessoas acham. Tá certo? Autoridade é uma coisa, moral é outra. Então essa frase que as pessoas dizem fulano de tal tem moral, tá errado, tá certo? Fulano de tal tem autoridade. Pois bem, como eu tinha dito para vocês, vocês vão anotar aí, tá certo? Existe 3 conceitozinhos que vocês têm que saber: moral, amoral e imoral. Moral, pessoal, de uma maneira bem geral, nós podemos dizer que são regras sociais, ok? São imposições sociais, normas de conduta, regras que você tem que seguir dentro de um grupo, ok? Imoral, pessoal, é quando você não segue essas regras. Vou dar um exemplo para vocês. Matar. Matar é imoral. Então, quando alguém mata, essa pessoa está sendo imoral. Por quê? Porque a sociedade diz que você não pode matar. Entendeu? Normalmente a gente escuta essa expressão imoral ligado muito à questão de sexualidade, depravação. É e não é, tá certo? Por exemplo, se a nossa sociedade diz que o homem e a mulher têm que ter determinadas posturas sexuais, então quando essa pessoa não segue essas posturas, ela está sendo imoral. Mas ela está sendo imoral por um motivo bem simples, porque ela não está seguindo as regras que a sociedade impõe, ok? Moral são as regras. Imoral é quando você não segue essas regras. E o que é a moral? A moral, pessoal, ela vai ser mais ou menos uma posição neutra, ok? Onde você ou não, onde você ou segue ou não segue as regras, tanto faz. Para evitar ter uma confusão na cabeça de vocês, o amoral é aquela pessoa neutra. Vou dar um exemplo para vocês. Na nossa religião cristã, nós utilizamos bastante o conceito de moral e imoral, sendo moral Deus e imoral o diabo. Deus faz só o bem, a gente não consegue imaginar Deus fazendo a coisa má. E da mesma forma, na nossa cabeça, o diabo é incapaz de fazer uma coisa boa, porque ele é imoral. Vocês estão entendendo? E Deus só faz coisa boa porque é moral. A ideia amoral aqui nós podemos dizer de uma maneira bem superficial, por exemplo, as divindades africanas, elas são amorais. Quer dizer, elas fazem tanto o bem quanto o mal, dependendo aí do pedido, dependendo do sacrifício e assim por diante. Aqui vem uma coisa bem interessante que vocês têm que ter consciência. A ideia de moral, imoral e amoral está ligado muito à consciência, ok? Se você, por exemplo, uma criança se ela matar alguém, por exemplo, tá certo? Sei lá, o pai tem uma arma lá e ele sem querer dispara essa arma no amiguinho. Aquela criança, nós não podemos dizer que ela está sendo imoral, porque ela cometeu um crime e tal, mas foi algo inconsciente, vocês estão entendendo? Moral
é quando eu sigo essas regras. Imoral é quando eu não sigo essas regras. Amoral é quando eu sou neutro. Mas tudo isso tem que estar ligado a uma consciência, porque se eu não tenho consciência, eu não posso ser taxado nem de moral nem de imoral. Ok? É a primeira coisa que vocês têm que saber antes da gente iniciar. Você anota aí em qualquer parte aí da página, tá certo? Do livro didático ou, tá bem? Do próprio caderno de vocês. Moral, imoral e amoral. Outra coisa também que vocês têm que anotar aí, não sei se vocês conseguem ver de lado do livro de vocês, tem escrito assim: cultura, hábito, tradição, costume e assim por diante, tá certo? Antes de mais nada, pessoal, aqui é mais um exemplo de que as pessoas utilizam conceitos sem se tocar muito, tá certo? Cultura, hábito, tradição e costume. Antes de mais nada, eu quero que vocês aprendam, tá certo? Uma coisinha chamada rotina. Rotina é quando você faz algo de uma maneira repetitiva, todo dia ou toda hora. É uma ação repetitiva, ok? Rotina é isso. Por que você tem que saber disso? Porque os conceitos de hábito, costume e tradição vão sim estar ligados à ideia de rotina, ou seja, algo que é repetitivo. Mas bora lá. Hábito, pessoal, tá certo? É basicamente quando você tem uma ação repetitiva, tá certo? Seja consciente ou inconsciente. É uma ação repetitiva, é uma ação, ou seja, rotineira. Costume. Costume também é uma ação repetitiva, uma ação rotineira. Mas tem um diferencial aqui que é interessante vocês saberem, aliás, é fundamental. O hábito, ele acaba sendo meio que uma construção, ok? Você vai adquirir aquilo ao longo da sua vida. Já, por exemplo, o costume, ele é uma regra social que acaba sendo imposta, por exemplo. Tá certo? Hábito é uma ação repetitiva. Costume é uma ação repetitiva. Entretanto, o hábito a gente pode considerar como sendo uma construção individual, tá certo? Enquanto o costume é uma imposição, uma regra social. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, particularmente, eu tenho o hábito de toda vez que escovo meus dentes, eu bato a escova em algum lugar para tirar a aguazinha dela. É um hábito meu, ninguém me ensinou, eu vou desenvolver aquilo, não me pergunte por quê, tá certo? Já o costume, pedir a bênção dos avós, dos tios e assim por diante. Por quê? Desde criança, você foi ensinado que aquilo é o correto. Vou dar um outro exemplo também, de costume, tá certo? Alguns católicos, por exemplo, quando passam em frente à igreja, fazem o sinal da cruz. Ele não aprendeu aquilo sozinho. Aliás, ele não desenvolveu aquilo sozinho. Alguém o ensinou. Vocês estão entendendo a diferença? O hábito é uma ação repetitiva que você, na imensa maioria das vezes, vai adquirir sozinho. Enquanto o costume é uma regra social que te vai ser imposta. Tá bem? E a tradição? A tradição, pessoal, ele é uma regra social herdada. Tá certo? Quer dizer, as pessoas costumam bastante, né? Tem por hábito, perdão, confundir tradição com costume. Costumes são regras sociais. E o que é tradição? Tradição está ligado sim a uma regra social, só que ela vai mais além. Enquanto o costume são regras, a tradição ela vai mais além. Por exemplo, a tradição é música, é vestuário, tá certo? Que são passadas de uma geração para outra, ou seja, são herdadas. Festas tradicionais, por exemplo, a festa da padroeira aqui na nossa cidade de Itaiçaba. Por que tem esse título de festa tradicional? Tá entendendo? Porque tem a ver com aspecto cultural, tem a ver com aspecto religioso e é passado de uma geração para outra. Nós já vimos hábito, costume e tradição. Hábito é uma ação repetitiva que eu desenvolvo geralmente sozinho, individualmente. Costumes são regras sociais que são impostas. Tradição são essas regras, tá entendendo? Essas características culturais que são passadas de uma geração para outra. E o que é cultura? Se você for pesquisar na filosofia, na história, na antropologia, cultura ela vai ter vários significados. Mas a gente pode resumir cultura como sendo
todo traço que define um povo. Como assim? Tudo que define um povo. Idioma, música, culinária, vestuário e assim por diante. Tá certo? Se você me perguntar, eu posso dizer que cultura vai abranger os costumes, os hábitos e as tradições do povo. É como se, por exemplo, a cultura fosse o conjunto universo e hábito, tradição e costume fossem os conjuntos unitários. Ok? É bom vocês entenderem, pessoal, que todas essas coisas que eu comentei para vocês sobre cultura, hábito, tradição e costume fazem referência à idiosincrasia de um povo, ou palavrão, né? Idiosincrasia, pessoal, é aquilo que define, é aquilo que é particular de um povo. Vou dar um exemplo para vocês. Se João é muito calmo, extremamente calmo, você pode fazer hora com a cara dele que ele não se estressa. Então, qual é a característica idiosincrática dele? Ele é uma pessoa calma, entendeu? Idiosincrasia é uma característica particular. Então, tudo isso que a gente comentou são os traços que definem um povo, que caracterizam aquele povo. Aí vem um detalhe, pessoal. Pode ser alterado, tá certo? Uns demoram mais e outros demoram menos, tá certo? Os costumes podem ser alterados de acordo com o povo, tá bem? Hábito pode ser alterado, demora um tempo, mas podem ser. Tradição ela é mais complicado, porque a ideia de tradição é justamente você não modificar certas coisas que são passadas de uma geração para outra, vocês estão entendendo? Normalmente a gente não entende, não vê o conceito de tradição como sendo algo que fica mudando. Na verdade, a gente até bota na nossa cabeça que a tradição ela não muda, tá certo? Você pode muda as pessoas, mas a tradição em si não. Por exemplo, a festa da padroeira, como eu falei, muda as pessoas, muda-se trajes, muda-se música. Antigamente era aquela música bem calma, hoje em dia é forró, a negada é a torta e a direita é até de madrugada. Mudou as pessoas, mudou isso tudo, mas a tradição em si de festejar a festa da padroeira não mudou, ok? Deu para vocês entenderem, né? Olha só, uma outra coisinha que é interessante vocês anotar também, tá certo? Vocês colocam aí ou no livro ou no caderno de vocês, uma observação. Moral é diferente de ética, tá certo? Vocês vão ter que saber isso aqui diferenciar também. Por mais que moral e ética, sobretudo na filosofia, façam bastante parte um do outro, eles vão ter muitas diferenças, tá certo? Moral é diferente de ética. Anotem aí, por favor. Pois bem, olha só, tem um conjunto de diferenças entre as duas. Para início de conversa, como eu já falei, de uma maneira geral, moral vão ser as regras sociais, tá certo? E a ética vai ser o quê? A ética, pessoal, nós podemos dizer, pelo menos dentro da filosofia, que a ética vai ser um vislumbre sobre o porquê dessas regras. Confundiu, não foi? Então bora lá. Moral vai ser o que eu posso ou não posso fazer, ok? E ética vai ser o quê? Ética vai ser o questionamento do porquê eu posso ou do porquê eu não posso. Ou da influência das minhas ações sobre as pessoas. Quer dizer que se você for analisar de uma maneira assim, a moral vai ser algo mais prático, enquanto a ética vai ser algo mais subjetivo, ok? É imoral, por exemplo, eu roubar. Aí na ética, por que é errado roubar? Vocês estão entendendo? A moral são as regras ligadas ao meu convívio social. Já a ética, tá certo? Vai ser a minha análise daquelas regras sociais. Enquanto a moral ela é social, coletiva, a ética nós podemos dizer que ela é individual, a partir do momento que é o indivíduo refletindo sobre aquelas ações. Deu para entender? Vou dar um exemplo, tá certo? Alguns anos atrás, aliás, em alguns povos tradicionais muçulmanos ainda tem isso. As mulheres que são pegas, por exemplo, traindo os maridos, adulterando, elas são sentenciadas à morte por apedrejamento. Imagine você, por exemplo, tá certo, tá viajando por um país desse e vê a situação em que a mulher vai ser apedrejada até a morte porque traiu o marido. Pense nessa situação. Aquela mulher ser assassinada, tá certo, ser condenada à morte por apedrejamento é moral. Por que é moral? Porque são as regras daquela sociedade.
Mas vou pensar, será que é ético aquela mulher ser apedrejada porque traiu o marido? Então você vai, se mete ali no meio e impede que aquela mulher seja assassinada. Você está entendendo? Você está sendo imoral porque você está descumprindo a regra daquela sociedade. Mas você está sendo ético, por exemplo, porque você está protegendo a vida. Deu para entender? Moral é a regra social, prática. Vocês estão entendendo? Ética é o questionamento que você vai fazer sobre o porquê daquelas regras e a influência que essas regras vão causar na vida e assim por diante. Moral, prestando atenção, é social, coletivo. Ética é mais individual, ok? A moral, pessoal, ela é temporal. Como assim ela é temporal? A moral ela muda de acordo com a sociedade, ela muda de acordo com o tempo. Por exemplo, se você conversar com seus avós, na época que eles eram adolescentes, era inadmissível uma mulher se separar do marido. Hoje em dia, tem vários casos, não é? Então, a moral aqui mudou. Vocês estão entendendo? Antigamente era comum o marido matar a esposa que traía ele. Hoje em dia isso é inadmissível. Ou seja, a moral mudou. Vocês estão entendendo? Já a ética busca-se entender conceitos universais. Vocês estão entendendo? Por exemplo, matar. Imagine que alguém entre na tua casa e ameaça teu pai e tua mãe. Você matou aquela pessoa. Você está sendo imoral. Por quê? Você matou, a nossa sociedade não pode matar. Mas você está sendo antiético? Vocês estão entendendo o questionamento? Beleza. Em cima disso tudo que eu comentei com vocês, pessoal, é só nessa página, tá certo? Não se preocupem não, tá bom? Vai dar tudo certo. Olha só. A primeira coisa que eu tinha pedido para que vocês anotassem tinha sido no lado A, não é? O que é ser humano e assim por diante. Pessoal, analisem isso. O que é que faz do ser humano um ser humano? É sua inteligência? É sua capacidade de criar? O que é que faz de nós diferente dos outros animais? Ah, Lindenberg, é porque nós não seguimos os nossos instintos. Os nossos instintos. Sério? O ser humano não segue seus instintos? E aquelas pessoas que matam simplesmente porque queriam o tênis de alguém. Isso é racional? Ou então aqueles homens que matam suas esposas porque não queriam se separar. Isso é racional? Pensa. Tá bem? Continuando também, tem aí em cima no livro de vocês, seria interessante vocês anotarem também, tá certo? Aqui, o conceito, pessoal, de aculturação, tá bem? Aculturação. O que é, pessoal, aculturação? A aculturação ela pode ter dois conceitos, tá bem? Tá aqui a aculturação. Já está marcado, eu tinha pedido para vocês marcar. A aculturação pode representar tanto, tá certo? Uma forma de aquisição de nova cultura quanto a perda de uma cultura, tá certo? Imagine, por exemplo, se você for pensar assim, um índio que vivia selvagem, entre aspas aqui, tá certo? Na floresta, como na época do descobrimento. Aí agora os caras, por exemplo, usam óculos, jeans e tem notebooks. Mudou aqui a cultura deles? Então isso é aculturação. Vocês estão entendendo? A aculturação pode ser tanto a perda de uma cultura como a mudança dessa cultura. Tá certo? No subtópico linguagem, a porta de entrada para o ser humano, tá certo? Eu quero que vocês pensem o seguinte, ok? O que há de diferente? O que é comum e diferente entre os seres humanos e os animais? Tá certo? Primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, com relação a isso, tá bem? Nós não podemos dizer que o ser humano é diferente dos animais por causa da nossa inteligência. Não. Existem animais que são tão inteligentes quanto os seres humanos. Vou dar um exemplo para vocês. Tá certo? O corvo, uma ave, tá certo? Ela é tão inteligente quanto uma criança de 3 anos. Então, se você treinar um corvo para colocar aquelas pecinhas de encaixar, ela vai conseguir encaixar mais rápido que uma criança de 3 anos. Vocês estão entendendo? Então, o corvo está sendo mais inteligente que aquela criança. Então, eu posso dizer que o corvo está sendo humano e a criança não? Ok? O que nos difere dos animais não é a inteligência. Tá certo? Tem uma outra coisa que vocês têm que entender com relação a essa diferença, pessoal.
Os animais, eles vivem mergulhados na natureza. Eles não têm a capacidade de transformar essa natureza, pelo menos não conscientemente. Vocês têm alguns animais que mudam o meio ambiente? Tem. Por exemplo, os castores, tá certo? Eles criam barragens, eles criam represas que criam mini lagos. Alterou o ambiente? Alterou. Mas eles não fazem isso de uma forma consciente, eles fazem por instinto. Vocês estão entendendo? Eles não têm consciência que aquilo vai alterar o meio ambiente e tal. Não, eles simplesmente fazem. O ser humano, pessoal, ele é o único animal que altera a natureza com consciência dessas alterações. Vocês estão entendendo? Então o ser humano, ele vai além da natureza. Enquanto os animais estão presos na natureza, o ser humano, ele pode ir além dessa natureza. Ok? Um bom exemplo disso é que o ser humano é o único animal que pode transformar a natureza em cultura. Tá certo? O ser humano é o único animal que pode criar algo que é artificial, ou seja, que não é natural. Uma outra coisinha que vocês têm que guardar na sua cabeça. Nós não somos humanos só porque nós nascemos humanos. Nós somos humanos porque só somos criados para isso. Ficou confuso? Alguém que já ouviu falar, ou já assistiu, não sei, aquele filme Mowgli? O menino que é criado por lobos? Então, existem casos, tá certo? Extremamente raros, de pessoas, por exemplo, que foram criadas por animais. Sim, existem. Pergunta, eles são humanos? Olha só, não choram, não falam, agem como se fossem animais. Vocês estão entendendo? No próprio livro de vocês fala de um caso, tá bem? De uma mulher que ela era deficiente visual e auditiva, ou seja, não sabia falar, não sabia, obviamente, ler, tá entendendo? Não escutava. Pergunta, nós podemos dizer que ela era realmente humana só porque ela tinha a forma de ser humano? Ok? Continuando. No final desse tópico, linguagem é a porta de entrada para o humano, no lado B da página, lá no final, tá aqui, é só você acompanhar, olha só. Não sei se dá pra ver o mostradorzinho que ele tá meio... Deixa eu modificar aqui para ficar mais fácil para vocês, tá certo? Pronto, deixa eu ver. Mãozinha. Pronto, tá aqui a mãozinha, ó. Tá vendo a mãozinha? Isso daqui, ó. Tá certo? O que é que nos caracteriza como seres humanos? Tá bem? Eu já falei. Nós não vivemos só perante a natureza. Nós transcendemos a natureza e transformamos ela em cultura. E mais do que isso, nós fazemos isso de forma consciente. É saber falar que nos faz seres humanos? Aí você vai dizer, não, Lindenberg, os animais não sabem falar, não. Sabem a linguagem deles, eles se comunicam. Só que existe diferença entre a linguagem dos animais e a nossa linguagem? Existe um motivo para diferenciar elas? Agora nós vamos para a página, tá certo? Seguinte, a página 38. A linguagem humana, pessoal, ela é uma linguagem simbólica. Ela é uma linguagem dotada de inteligência. Aí você vai me dizer, tem até essa parte de inteligência na página de vocês aí, no lado da página 38. Ah, Lindenberg, você não me disse que os animais são inteligentes? Você não está entrando em contradição, não? Não, vou explicar por quê. Porque a inteligência dos animais, pessoal, ela é uma inteligência bem prática. Como assim? Eu quero pegar essa pedra e colocar ali. A inteligência humana, ela é uma inteligência, tá certo? Consciente, enquanto a inteligência do animal ela é mais instintiva. A inteligência do ser humano também é uma inteligência simbólica. Vocês estão entendendo? O ser humano, ao ser dotado, ele é dotado dessa inteligência, ele se questiona não só o que ele vai fazer, para que ele vai fazer, como ele vai fazer e por que ele vai fazer. Os animais simplesmente fazem. Então a inteligência dos animais é uma inteligência mais imediata, prática. A inteligência do ser humano é uma inteligência consciente, dotada de finalidade. Ok? Quer dizer o que com isso, pessoal? O ato humano, tá certo? Ele é voluntário. Então o que eu quero dizer com isso?
É através do pensamento, tá certo? Que ele pensa, ele analisa não só o que ele vai fazer, como ele vai fazer, por que ele vai fazer e qual a consequência disso. Ou seja, nós temos consciência da finalidade. Os animais simplesmente fazem e acabou. Tá certo? Existe uma diferença aqui entre a inteligência humana e a inteligência dos animais. Ok? Valendo lembrar também, pessoal, que a inteligência humana ela é dotada de símbolos, tá certo? Da mesma forma que a linguagem humana, ou seja, ela é abstrata, porque nos permite reorganizar a nossa vida, nos permite reorganizar o contexto, dando um novo sentido, ok? O ser humano ele é o único ser que possui essa capacidade de simbolizar. Aí vem um detalhe, o que é símbolo? Símbolo, pessoal, é simplesmente quando algo vai significar além do que ele é. Eu sei que pode ter ficado confuso para vocês, mas eu vou dar uma ideia, tá certo? Imagine, por exemplo, uma aliança. Uma aliança, que eu acho que eu já dei esses exemplos para vocês já algumas vezes, né? Uma aliança é simplesmente um anel, mas ele vai simbolizar algo a mais. Ele vai representar o casamento e assim por diante. Vocês estão entendendo? Um outro exemplo. Se alguma mãe de vocês aí guarda um biguinho de vocês quando caiu, ou então o vestidinho, a roupinha do batizado. Aquela roupa, aquele umbiguinho deixou de ser algo para se tornar outra coisa. Vixe, Lindenberg, fiquei confuso. Bora lá. Aquele umbiguinho não é mais só um umbiguinho caído, meio nojentinho. Para tua mãe representa você bebê. Aquela roupinha do teu batizado não é mais só uma roupa. Representa teu batizado. Vocês estão entendendo? Algum tempo atrás, tá certo? As meninas, quando recebiam as flores de rapaz, já faz um tempinho, né? Elas pegavam aquela rosa e guardavam até ela ficar bem seca. Tá certo? Guardava ali dentro de alguma coisa. Essa rosa se tornou um símbolo, deixou de ser uma rosa e se transformou no sentimento do menino. Vocês estão entendendo o que é símbolo, não é? É quando uma coisa representa mais do que ela é. E isso que tem a ver com relação à inteligência? O ser humano ele é o único que tem essa capacidade, pessoal. Por exemplo, se você colocar uma pessoa que gosta de arte, tá bem? Se você pegar uma pessoa que gosta de arte, se você mostrar para ela a Mona Lisa, uau, que coisa bonita. Mas se você mostrar, por exemplo, um quadro daquele que não tem preço de tão caro que é para um gato, o gato vai fazer xixi nele. Eu sei, ficou estranho, né? Vou dar um outro exemplo também. Imagine você que gosta de carro. Imagine aquele carro mais potente. Para você vai significar alguma coisa. Agora taca aquele carro no fundo do oceano, vai virar só uma morada de peixe. Vocês estão entendendo? O ser humano ele é o único animal que consegue dotar algo de simbolismo. Os animais não, ok? Por isso, o ser humano ele é o único animal capaz de simbolizar através de sua inteligência e através de sua linguagem, ok? Agora nós vamos para a página 39. Na página 39, pessoal, eu gostaria que vocês escrevessem o seguinte, em qualquer lugar. Etnocentrismo versus relativismo cultural. Pessoal, etnocentrismo, tá bem? Basicamente, de uma maneira extremamente resumida, é quando eu considero uma cultura melhor do que a outra. Tá certo? Simples. Existe uma cultura melhor e uma cultura inferior. O etnocentrismo, pessoal, está baseado numa corrente de pensamento chamado darwinismo social. O darwinismo, vocês estudaram já em biologia, vai pregar a questão da evolução das espécies. Né? O organismo mais simples se desenvolve de acordo com a necessidade para o organismo mais complexo. Teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Então, pegaram essa teoria biológica e trouxeram ela para a sociedade. Segundo esse pensamento, as sociedades vão seguir essa mesma linha de evolução, indo das sociedades menos evoluídas para as sociedades mais evoluídas. Darwinismo social. Aí vem a curiosidade. O darwinismo social, pessoal, ele vai pregar justamente que, ligado a outro pensamento, a outra corrente de pensamento chamada de... tá ligado a coisa chamada fardo do homem branco, tá certo?
O que é que esse fardo do homem branco vai dizer? Que o homem branco, as sociedades europeias são as mais evoluídas, é óbvio, e por eles serem as mais evoluídas, Deus os obrigou a cuidar do restante do povo. Traduzindo, o cara é branco, não teve culpa de ter nascido branco, sendo que por ele ser branco e melhor que todo mundo, sendo que por ele ser europeu e melhor que todo mundo, ele tem a obrigação de cuidar do restante do mundo. Nem que para isso ele tenha que explorar, escravizar, estuprar, matar, roubar. Esses outros povos, africanos, asiáticos, americanos, têm que se sentir orgulhoso de estar sendo explorado porque é uma chance deles evoluírem. Vocês estão entendendo? Beleza. Isso é o darwinismo social e o fardo do homem branco. São um conjunto de teorias que trabalham junto. Etnocentrismo, uma cultura é melhor do que a outra. Aí vem a curiosidade. Tem gente que é etnocêntrico e nem se toca. Etnocêntrico, pessoal, não é só quando eu digo que minha cultura é melhor que a do outro. Tipo, eu sou americano, o jeito de viver do americano é melhor do que todo mundo. Isso é etnocentrismo. Mas quando eu digo que o Brasil é o pior país do mundo, que nossa cultura é uma porcaria, que o país não presta pra nada, eu também estou sendo etnocêntrico. Porque se eu estou me considerando pior, então é porque eu estou achando que os outros são melhores, não é? Então isso é etnocentrismo também. Vai surgir aí, pessoal, para bater de frente com esse pensamento etnocêntrico, darwinismo social, uma outra corrente de pensamento chamado de relativismo cultural. A base desse relativismo cultural é tentar ver a cultura dentro da ótica dessa própria cultura. Como assim? Tá certo? Para o europeu, o americano é inferior. Por quê? Porque ele está olhando para a gente utilizando sua própria cultura como padrão. Vocês estão entendendo? O relativismo cultural vai dizer o seguinte, que não existe uma cultura melhor do que a outra, apenas culturas diferentes. Deu para entender agora? Relativismo, etnocentrismo, uma cultura é melhor do que a outra. Relativismo cultural, uma cultura não é melhor nem pior, apenas diferente. Ok? Ligado a isso, pessoal, bora lá. A ideia da produção da cultura. A produção cultural. A produção cultural, pessoal, vocês têm que colocar na cabeça de vocês o seguinte. A cultura, ela não nasce com o ser humano. A cultura, ela é espacial e temporal. Preste atenção nesses dois conceitos, vai ser fundamental. A cultura, ela é espacial e temporal. Como assim, espacial? A cultura, ela tem que ser vista dentro de um espaço geográfico. Quando muda esse espaço, muda a cultura. A cultura, ela é temporal, ou seja, quando muda o tempo, também muda a cultura. Vocês estão entendendo? A cultura, ela é espacial e temporal. Pessoal, a cultura, ela é produzida, ela é criada de acordo com, levando em conta acordos sociais. Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo para vocês, tá certo? Dentro de história. Quando a gente fala de Brasil, na época da colonização, do Primeiro Império, ainda não existia a ideia de cultura brasileira. A ideia de cultura brasileira foi sendo construída ao longo do tempo. Hoje em dia é fácil falar de língua brasileira, cultura brasileira, música brasileira, arte brasileira, mas isso não nasceu da noite para o dia, ela foi construída, tá bem? Não esqueçam isso. E aí vem uma coisa bem interessante para que vocês aprendam, tá certo? Os outros animais, como eu já comentei com vocês, eles vivem no universo da natureza. Por mais que alguns animais mudem de alguma forma a natureza, como eu falei dos castores, eles não fazem isso de forma consciente. O ser humano é o único animal que mexe com a natureza de uma forma consciente. E é através disso que possibilita a ele criar cultura. Tá certo? Deu para entender isso daqui? E aí vem um detalhezinho interessante que está até no final da página 39, no lado A. Por que existem tantas culturas diferentes? Por que as culturas são múltiplas? Simples. Porque é múltipla a capacidade, a possibilidade humana de simbolizar. A cultura, pessoal, ela está diretamente ligada à capacidade que o homem tem de simbolizar. Aquelas pessoas que eu comentei com vocês que foram criadas por animais, eles não vão ter cultura porque até então eles não têm a capacidade de simbolizar. Vocês estão entendendo? De criar símbolos.
como o ser humano é capaz de criar uma quantidade imensa de símbolos, nós vamos ter uma quantidade imensa de culturas, tá certo? E aqui vem uma coisa bem interessante para vocês. A ação cultural, pessoal, tá certo? A cultura, ela tem que ser vista, é a melhor forma de ver ela, dentro de uma ótica coletiva. Como assim? É a partir da interação social que a cultura ela é criada e que a cultura ela é passada de uma geração para outra. Ficou confuso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Pega um brasileirinho, uma pessoa aqui de Itaiçaba, um bebê, nasceu em Itaiçaba, ok? Logradouro, Alto Ferrano, não importa. Ele vai ser adotado por japoneses. Vocês acham que só por ele ser filho daqui de Itaiçaba, por ele ter nascido aqui no interior do Ceará, ele vai lá no Japão falar mulher? Não, né, pessoal? Da mesma forma, vocês acham que se um brasileiro aqui adotar, sei lá, um americano, um bebê americano e vir morar aqui em Itaiçaba, quando ele começar a falar, ele vai falar inglês? Não, pessoal. Vocês estão entendendo? A cultura ela é criada e ela é transmitida por meio de relações sociais. A cultura não está no nosso sangue. A cultura ela é herdada por meio de relações sociais. Eu falo português porque eu convivo com pessoas que falam português. Eu gosto de buchada porque eu convivo com pessoas que gostam de buchada. Deu para entender, pessoal? Ok? Continuando. Aí vem uma coisa interessante na página 39, lá em cima. Eu acho que eu não pedi para vocês marcar. Tá certo? Pedi, então a chavezinha, né? É interessante vocês entenderem o seguinte. Quando o ser humano, tá certo? Ele transcendeu a natureza, ou seja, ele saiu da natureza, pelo menos em comparação com os animais, ele não está em plena harmonia com a natureza. Tá aí o efeito estufa para provar isso. Isso fragiliza o ser humano. Vocês estão entendendo? O ser humano, ele tem uma condição fragilizada, justamente, pelo menos em comparação com os outros animais, por não viver em plena harmonia com a natureza. Agora, o curioso é que isso que fragiliza o homem é justamente que o caracteriza e o torna diferente dos animais. Vocês estão entendendo? A capacidade dele de transcender a natureza é uma faca de dois gumes, é uma moeda, né, com dois lados. Por um lado, o homem é fragilizado. Por outro lado, essa é a principal característica humana que nos diferencia dos animais. Porque nós temos a capacidade de produzir nossa própria história. Tá entendendo? Nós temos consciência de nossas ações e o que essas ações irão resultar. Tá bem? Olha só. Agora a gente vai começar esse subtópico tradição e ruptura. Tá certo? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e seria interessante vocês anotarem aí no lado, tem aí já no vídeo, ó, explicar a ideia de valor. Pessoal, o que são valores sociais? Valores sociais é a mesma coisa, são normas, princípios, padrões que você, por viver naquela sociedade, tem que seguir. Vou dar um exemplo para vocês. Existem alguns povos, por exemplo, chamado Ente. Eles não são diferentes biologicamente nem nada do tipo, mas eles têm uma cultura diferente. Você olha as roupas deles, eles parecem que vivem no século passado, tanto é que os Entes, normalmente, em sua imensa maioria de vezes, eles não usam tanta coisa tecnológica, vocês estão entendendo? Celular. Eles levam uma vida mais tradicional, como os nossos bisavós. Quem nasce lá, por exemplo, e vai viver com eles, vai ter que se adequar aos valores daquele povo. Vocês estão entendendo? Da mesma forma, por exemplo, é um exemplo bem simples com relação a isso. Nós estamos em uma cidade pequena, bastante ainda dominada pelo cristianismo e aquela visão preconceituosa também, né? 2 homens ou 2 mulheres andando de mão dada no meio de Itaiçaba vai ofender muita gente, porque vai ferir os valores dessa sociedade tradicional que diz que só existe um tipo de família, marido, mulher e filho. Vocês estão entendendo? Valores são essas normas que regem o comportamento social. E aí tem uma curiosidade para vocês. Tá certo? Esses valores já existem quando você nasce. Cabe você aprender. Você é instruído e às vezes até coagido
a seguir esses valores. Se lembra? Menino tem que brincar de carrinho, menina tem que brincar de bonequinha, por exemplo. Esse tá certo, pessoal, é um bom exemplo de valor social. Quem é que primeiro transmite esses valores sociais para as crianças? A família. É a família que diz, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Se lembra, né? Menino veste azul, menina veste rosa. Essas coisas assim, tá certo? Isso é feito através da educação. Aí é uma coisa bem interessante, pessoal. A família e a própria escola é uma forma de impor os valores sociais, tá bem? Agora a gente vai para a página 40, tá certo? Aí vem a curiosidade, pessoal. Tá bem? Não esqueçam, tá certo? Que esses valores comportamentais são frutos, da mesma forma como a cultura, são frutos das relações sociais. É através da relação que você tem com teu amigo, é através da relação que você tem com o professor, através da relação que você tem com teus pais, que os valores daquela sociedade te são passados, tá bem? Aí você, que é o que a gente chama de herança social, tá? E assim por diante. Que é justamente a herança social, é aquela norma que é passado para você, ok? Aí vem a curiosidade. Você pode perguntar, essa massificação, essa homogeneização, tá certo? Não acaba, pessoal, impondo a você um comportamento controlado pelos outros, não? Eu vou consertar essa fala para ficar mais fácil para vocês. A herança social não acaba sufocando tua autenticidade, tua individualidade, não. A autenticidade é o quê? Você ser diferente de todo mundo. Mas já os valores sociais querem que você seja igual a todo mundo. Isso não vai dar uma confusão, não? Aí é que tá. Da mesma forma, pessoal, presta atenção. Da mesma forma que eu falei para vocês que o homem sair da natureza é uma moeda né, de dois lados, em que o homem, ao mesmo tempo, se fragiliza, ao mesmo tempo, é a parte mais nobre do ser humano, a sua capacidade de escolher, né? Essa questão da imposição dos valores sociais, da herança social, vai ter esse mesmo duplo sentido. Ao mesmo tempo, verdade te impõe uma coisa que a sociedade quer, fazendo com que você deixe de ser você. Mas aí é que tá a curiosidade. Tá entendendo? Você só vai ser autêntico porque vive em sociedade. Ficou confuso, não ficou? O que é autêntico? Autêntico é uma coisa que é diferente. Quando é só você, você não é autêntico, você é único. Você só é diferente dos teus colegas porque existem teus colegas para tu se comparar, tu tá entendendo? Se não existisse teus colegas, mas tu ia dizer que era diferente de alguém. Então, olha só, os valores impostos pela sociedade, a herança social, vai ter também dois lados. Ao mesmo tempo, sufoca a autenticidade do ser humano, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, a vida autêntica do ser humano só pode ser construída por meio da sociedade. É isso que nós chamamos, pessoal, de paradoxo da nossa existência social. Paradoxo da nossa existência social é o quê? É que ao mesmo tempo, por viver em sociedade, essa sociedade nos impõe certos valores, sufocando nossa autenticidade, e ao mesmo tempo nós só podemos ser autênticos se nós vivermos em sociedade. Ok? Agora a gente vai para o tópico diversidade cultural, pessoal. Já é o final, tá bem? Uma coisa que vocês têm que aprender na cabecinha de vocês é o seguinte. Estranhar a cultura do outro não é um problema. Você estranha tudo aquilo que não te é comum, que não te é rotineiro, ok? A estranheza é fruto justamente de algo que quebra essa rotina. Esse não é o problema. O problema, pessoal, é quando você, munido dessa estranheza e incapaz de levar em conta a diversidade, incapaz de olhar o outro pelo olhar do outro, tá certo? Você exclui essa pessoa agindo de uma maneira preconceituosa. Repetindo, o problema não é olhar para uma pessoa que é diferente. O problema
é deixar essa diferença falar mais alto e você ser incapaz de ter uma boa relação. Aí surge a xenofobia. A xenofobia, pessoal, é o ódio de estrangeiros. A homofobia e assim por diante, todas as fobias, não é? Vem um detalhe, é uma coisa que vocês têm que guardar, tá certo? É isso. Porque vocês têm que colocar na cabeça de vocês que o mundo é grande. Cara, nem dentro da mesma família as pessoas são iguais, mas que a gente quer que no mundo as pessoas sejam iguais. E convenhamos, se todo mundo fosse igual, já imaginou o mundo igual a você? Você acha que esse mundo ia prestar? Sinceramente eu acho que não, né? Por fim, pessoal, nós temos o tópico Uma Nova Sociedade. Vocês podem colocar esse tópico 4, tá bem? Vocês podem escrever assim nele. A cultura é estática. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Eu já comentei que a cultura ela é espacial e temporal. Ela muda de acordo com o lugar e de acordo com o tempo. Ou seja, a cultura ela não é estática. A cultura ela muda. Vocês estão entendendo? Vocês podem até dizer o seguinte, a cultura muda o homem e o homem muda a cultura. É bem simples. A única coisa que a gente pode alterar nessa questão aí, pessoal, é a mudança, tá certo? Prestando atenção, da velocidade dessa alteração da cultura. Antigamente a cultura demorava muito tempo para mudar. Hoje em dia a cultura muda muito rápido. Por quê? Qual o motivo para isso? Até no livro vocês falam, tá certo? No final aí da página 40 no lado B, esse último parágrafo, que a nossa sociedade começou a entrar em crise no final do século XIX e se acelerou com a metade do século XX. Por que essa mudança se acelerou? A partir do desenvolvimento dos meios de comunicação e dos meios de locomoção, de transporte. Antigamente as pessoas para andar de uma cidade para outra era dias e dias e dias. Hoje em dia você vai daqui para o outro lado do mundo em algumas horas. Essa facilidade de comunicação e essa facilidade de transporte fez com que o ser humano entrasse em contato com culturas diferentes. E isso possibilitou a mudança cultural. E hoje em dia é mais fácil ainda isso ocorrer, pessoal, por meio dos computadores. Hoje em dia nós somos uma sociedade da informação, de informática, tá entendendo? Você pode ter um amigo no Japão e ele pode filmar lá uma festa tradicional e mandar para você, em tempo real. Isso possibilita uma mudança cultural. Um bom exemplo, você pode ir lá em Aracati, comer um sushi de garfo, tomando Coca-Cola. Isso é o maior exemplo de mudança cultural que a gente pode ter. Ok? Pessoal, pois bem, a gente terminou esse conteúdo, tá certo? Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho grandinho, mas esse não é o problema, tá certo? Esse conteúdo desse vídeo vai ser pro bimestre todo. Eu espero que vocês... eu sei que isso é óbvio, mas não custa eu falar. Teve dúvida? Pausa, volta. Com relação às anotações, também pausa e anota lá o que eu pedi para vocês anotar. E qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bem? Obrigadinho, pessoal. Tchau, tchau. Até uma próxima.